Realização da Associação 451. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2024. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Patrocínio, Grupo CCR, Itaú Unibanco e Rede, a Empresa de Pagamentos do Itaú, TV Brasil e Rádio Nacional de São Paulo. Apoio, Instituto Ibirapitanga, Enjoei, Instituto Veracruz, Companhia das Letras, MOS, Livraria Dois Pontos, Instituto Camões e Embaixada da França no Brasil. Parceria de mídia, Folha de São Paulo e Revista Piauí. Parceiros, Bubu Café Restaurante, Meliá São Paulo e Higienópolis, Associação Vagalume, Mais Diferenças, Ovo, Ecoar e Cartola Editora, Rede Lê, Clabin, Biblioteca Mário de Andrade, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria da Pessoa com Deficiência, Museu do Futebol, Secretaria de Cultura, Economia Criativa e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2024 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Muito boa tarde. Espero que vocês estejam bem nesta ensolarada tarde de domingo. Nós teremos o prazer de ouvir aqui hoje duas grandes autoras e historiadoras. Acompanham-me aqui, eu sou Fábio Cardoso, acompanham-me aqui Hebe Matos, organizadora dos diários e das cartas de André Rebouças, e a diretora do Arquivo Nacional, Ana Flávia Magalhães. Então, a gente vai fazer aqui uma conversa sobre história, sobre esse personagem riquíssimo que é o André Rebouças. E eu queria começar abrindo, então, esses trabalhos todos, pedindo para a Hebe contar para a gente um pouco como é que esse personagem, André Rebouças, apareceu, primeiro como tema de pesquisa e depois como um personagem tão rico, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, sobre as várias vidas que ele teve a chance de experimentar. Bom, boa tarde a todos. Obrigada, Fábio. Obrigada, Ana Flávia. Um prazer aqui conversar com vocês sobre esse personagem que eu gosto tanto, né? Como ele entra na minha vida de historiadora, é uma longuíssima história, eu tenho que ser breve para a gente, para o papo render sobre ele, né? Mas eu trabalho muito, eu sou uma historiadora da sociedade escravista brasileira, né? Eu acho que esse é o meu campo de início, né? Eu começo com história econômica mesmo, né? Da sociedade escravista no século XIX, vou caminhando para a história social, me espanta o número de pequenos proprietários escravistas, né? O quanto era uma instituição entranhada na sociedade. E, a partir de um determinado momento, eu comecei a ter dois campos de trabalho muito claros, né? Eu vou citar a minha colega Ana Flávia, agora eu falo assim, não começou assim na minha experiência, o problema de pesquisa, mas a experiência negra em liberdade, né? Uma das surpresas. Eu costumo dizer que o tema da minha vida é o silêncio, né? Eu fui sendo surpreendida. E tem pequena propriedade escravista. E tem gente, né, não branca, livre, e muita, né? A maior parte da população. O tráfico ilegal era imenso, e está chegando africano até 1850. Por onde, como. Então, o tema, né, do que eu não sabia, né, enquanto historiadora, é um pouco o que me move no estudo da sociedade escravista. E desses temas é a experiência negra em liberdade. E eu acho que, formular dessa maneira, eu devo muito aí à leitura da Ana Flávia. E o André Rebouças é paradigmática disso, né? Ele é praticamente o personagem negro mais conhecido, ainda que seja pouco conhecido, né? Porque ele costuma ser conhecido na chave
do seu vanguardismo enquanto engenheiro e na chave da amizade com a família imperial, né? Pelo menos, e aí ele costumava ajudar, né, malgré lui-même, eu acho que, né, contra a sua vontade, a alimentar um certo imaginário, né, da democracia racial. Existiu André Rebouças. Então, ele é um personagem, e ele é um grande abolicionista, né? Então, ele é um personagem pelo qual eu sempre me interessei, né? Ele estava nesse tema mais amplo. Mas, além disso, eu fui, aos poucos, descobrindo que ele escreveu a vida dele toda, né? Ele começa a fazer um diário em 1863 e ele escreve todos os dias, até 1889, final de 89, e depois ele passa no exílio, né? Porque ele sai do Brasil com a família imperial e passa e não retorna, fica alguns anos na Europa, no continente africano e depois na ilha de Funchal, né, Portugal, a Ilha da Madeira. Ele começa a transcrever, a fazer um rascunho das cartas que ele manda, que funciona como uma sequência do diário. E aí eu comecei a ler esse material. Primeiro comecei pelas cartas, na viagem africana. Bom, aí foi me apaixonando. Nos últimos anos, eu ando vivendo a vida do André Rebouças. Então, é mais ou menos essa a história. Ana, você quer comentar um pouco dessa relação entre o André Rebouças, que é conhecido, mas que, ao mesmo tempo, não é tão conhecido? Bom, eu vou começar tentando, na verdade, afirmar uma tradição que a gente precisa incorporar. Primeira coisa, procedimentos de acessibilidade. Aqui seria emitida a minha fala nesse ambiente, para pessoas com baixa visão ou cegas. Eu sou uma mulher negra, de tom de pele mediano, tenho cabelos entre crespos e cacheados e lisos. São 3 tipos de cabelo na mesma cabeça. Uso uma roupa colorida, uma blusa de manga comprida vinho, uma calça laranja e uma bota vinho. E uso um lenço marrom também colorido. Bom, André Rebouças, conhecido e desconhecido. Eu sou natural do centro-oeste desse país, né? Não temos uma avenida Rebouças, nem um túnel Rebouças. Mas a figura de André Rebouças aparece muito porque é associado justamente a essa condição de alguém que orbitou em torno da família imperial, né? Ocorre que um André Rebouças, que muitas vezes fica apagado, é justamente um sujeito, um homem negro livre, letrado, um articulador, cuja viabilidade da sua existência não se limitou a esses figurões, a esses medalhões do Império, ainda que essas figuras sempre estivessem presentes. É importante chamar a atenção para isso, porque, quando a gente fala do André Rebouças, um homem negro, muitas vezes a gente imagina esse sujeito na chave de uma excepcionalidade, né? O André Rebouças é justamente alguém que, na minha avaliação, nos ajuda a superar essa imagem, né, da pessoa negra não escravizada como uma excepcionalidade. Isso que Hebe conta, né, do quanto que a própria historiografia, né, Hebe, vai se descobrindo nas lacunas produzidas pela própria historiografia por conta de uma matriz de memória que fixa sujeitos de uma maneira muito específica, sujeitos negros, basicamente na escravidão. Esse André Rebouças, homem negro, livre, letrado, educador, era alguém que convivia com professores negros, estudantes negros, gente do teatro, gente da música, gente da imprensa, gente das leis,
da medicina, esse universo em que até mesmo a crença que ele tinha em si se explicava pela existência de sujeitos como ele. Aí a Hebe, inclusive, encontrou... essas pessoas estão nesses diários, nessas cartas, né? Hebe, fala um pouco desses diários, que foi onde eu tive contato mais recente, desse conhecimento com essas pessoas que privavam, ou que, enfim, travavam uma relação de amizade, uma relação não só amistosa, mas intelectualizada com o André Rebouças, a ponto dele ter uma convicção de que a educação era o caminho para a emancipação. Como é que isso apareceu nos textos? Bom, então, como eu disse, ele escreveu muitos diários, né? E a gente estava conversando ali nos bastidores. São muitos Andrés. Essa aventura aqui que a Chão está, né, patrocinada pela Chão. Estou olhando aqui para a Marta, minha editora. Eu comecei trabalhando com as cartas da África, que é esse livrinho que está ali, livrão, mas que é a viagem de circunnavegação ao continente africano que ele faz, já no exílio, com o qual eu trabalhei por 15 anos, porque são cartas interessantíssimas para pensar exatamente o que é ser um homem negro, intelectual, no final do século XIX, no momento onde o racismo científico, como teoria, está escalando. Ele vai ao continente africano pensando a expansão, né, levar o progresso. Ele não foi o único, há outros intelectuais negros nesse papel, mas vai encontrar, né, uma expansão que vai se fazer na afirmação do racismo. Então, é um contexto extremamente difícil para ser vivido por essa geração de intelectuais negros do final do século XIX, e esse foi o tema que eu fiquei com ele durante muito tempo. E, quando veio o convite da Chão para publicar as cartas, a Bia queria publicar todo o Rebouças. Eu falei assim, todo o Rebouças é igual o mapa do Borges, é um mapa do tamanho da cidade, é um texto do tamanho da vida. Já existe uma transcrição que circula entre pesquisadores do material do Rebouças jovem, dos diários que estão na Fundação Joaquim Nabuco. Então, eu resolvi trabalhar com os textos do diário, né? E esse diário, voltando, tentando chegar agora na sua pergunta, né? Repete até o ponto, eu quis... Essa chave dessa relação dele com outros intelectuais... com os outros intelectuais, eu acho que é o aspecto. Então, eu resolvi trabalhar com os diários do período da maturidade, né? Ele tem um intervalo nos diários, entre 77 e 82, ele retoma, os diários reaparecem em 83, depositados no IHGB, não se sabe a data de 1940, provavelmente foi a sobrinha dele, filha do irmão Antônio, que é outro grande engenheiro, que doou, se foi nessa época a doação, mas eu ainda tenho uma suspeita que possa ter sido o próprio André, antes de sair para o exílio, porque são exatamente os diários do período abolicionista, o momento que ele estava junto, por exemplo, com Joaquim Nabuco, que é um desses grandes amigos intelectuais, muito preocupado em fazer uma memória do movimento abolicionista, né? E aí, uma das coisas que aparece no diário, ele é um homem absolutamente metódico. Os diários desse período parecem uma agenda. Ele começa, né, a gente estava comentando também nos bastidores, sempre com acordar, toalete, banho, diário, balancete. Todo dia, 5 horas da manhã, ele escreve isso. Às vezes, quando ele estava fazendo uma viagem na Holanda, estava num hotel que não tinha banheiro, ele pulava a palavra banho, porque você entende que, nesse dia, ele não pôde tomar banho. Então, ele é absolutamente... E aí ele vai marcando o que ele faz a cada dia. Ele era professor, nesse momento, professor da Escola Politécnica. Ele passou 6 meses... Ele está voltando de uma temporada de 6 meses na Inglaterra, e você vai conhecendo os círculos de amigos deles, todos círculos intelectuais muito importantes. Eu definiria alguns círculos de sociabilidade, né? O grande círculo abolicionista, onde ele é um grande articulador, né? Ele junto com José do Patrocínio, ele vai criar a Confederação Abolicionista, que juntam todos os abolicionistas. Mas, do ponto de vista mais pessoal, eu acho que ele, dentro da Confederação Abolicionista, ele tem um círculo, todo mundo lembra muito de André,
junto com Joaquim Nabuco, comecei a citar, e eles realmente eram muitíssimos amigos, e ele tinha também uma amizade muito próxima com o Alfredo Toné, sobretudo na Sociedade Brasileira de Imigração, e com o José Américo dos Santos no Clube de Engenharia. Então, eu diria que esse círculo, né? Tem também o José Carlos Rodrigues, jornalista, que ele conheceu em Nova York, com o qual ele se reencontra em Londres. Então, esse é um círculo branco de elite em determinados lugares estratégicos, né, que ele frequenta. A Sociedade Brasileira contra a Escravidão, que era um núcleo mais pequeno, que ele fundou com Nabuco, a Sociedade Brasileira de Imigração, a favor da imigração em pequena propriedade, né, com o Toné, e o Clube de Engenharia, com o José Américo. Ele tinha um outro círculo de intelectuais, muito significativo. O José Américo também na escola, ele era professor da Escola Politécnica, né? Então, tem esse grupo. E tem um grupo que está nesses lugares todos também, mas eu diria que é a rede dos intelectuais negros. Ele é padrinho do filho de José do Patrocínio, ele visita com frequência o José Antônio Dias, Miguel Antônio Dias, que está sempre também no Clube de Engenharia, é um outro engenheiro negro, o José Agostinho dos Santos, o José Agostinho dos Reis, eu sou péssima para os nomes, que é um outro professor também da Escola de Engenharia, que faz um discurso público nesse diário, quando eles fundam o Centro Abolicionista da Escola Politécnica, dizendo que nascia escravo. Então, ele tem um círculo, tem médicos, professores. Você vai tecendo um outro círculo, que é um círculo. É interessante que são. Eles têm pontos comunicantes, mas eles não são exatamente os mesmos. Eu posso até spoiler do último volume, quando o corpo dele volta do exílio, quem cuida de tudo é José do Patrocínio e a sua esposa. Não é o Nabuco, não é o Toné, é o José do Patrocínio. Acho que isso diz algo, né? E isso é muito interessante, porque ele é muito seco, né? Você lê e ir tecendo esses canais, são canais que se intercomunicantes, como eu falei, afinal, eles estão. O Miguel Antônio Dias está no Clube de Engenharia, o Agostinho dos Reis, eu vou levar os nomes, está na Escola Politécnica. O Patrocínio está em todos os lugares, né? Um homem inescapável, um homem público, né? Importantíssimo. Mas a gente percebe, lendo o livro, essas configurações um tanto quanto complementares, mas não idênticas. Mas, em todos, o nexo intelectual é muito fundamental, né? Ele é um homem que se tecia o tempo todo discutindo ideias. Ele se apresenta, ele se narra, pelo menos nos diários, a partir das suas ideias e a partir do livro que ele está escrevendo, a partir do que ele está lendo, e a partir da sua troca de ideias com esses círculos de amigos. Ana Flávia, como é que esse André Rebouças, que pertence, portanto, a parte fundamental do movimento abolicionista, se relaciona com a família imperial? Olhando hoje, 2024, essa conexão parece não só improvável, mas inviável mesmo. As pessoas olham, olhariam e falam, acho que não combina tanto. Como é que, aos olhos do historiador, essa relação é possível? Eu vou ter que te contrariar. Por favor. Era óbvio que ele seria alguém a circular nesses espaços e com essas pessoas. A ideia de uma... Ele é filho do conselheiro Antônio Rebouças, né? Ele era alguém que já circularia por hereditariedade, tá? Obviamente, ele e os irmãos foram criados para estarem ali. Estarem ali, inclusive, numa perspectiva de oposição a tudo aquilo que não representasse esse ideal de pertencimento aos grandes salões, etc., etc. A pergunta que eu gostaria
inclusive, de responder é como é que esse sujeito que foi criado para ter um distanciamento, ou seja, uma traição de raça, se manteve ligado a todas as pessoas negras com as quais ele esteve estritamente relacionado. Essa é a pergunta que a gente pouco se faz, né? E essa é a pergunta que mais me interessa, porque a gente tem um historiador afro-baiano também, Itan Cruz, que pesquisa a trajetória de Amanda Paranaguá, a dama de companhia da princesa Isabel. A gente poderia reduzir Amanda a isso, né, dama de companhia, mas ela foi assim como André, né, filha de alguém que já estava prevista nesse circuito, que atuou como uma defensora da educação, do letramento, foi uma filantropa, né? É difícil enxergar, né, uma mulher negra de posses como uma filantropa do final do século XIX, início do século XX. Essas pessoas existiram mais do que a gente é capaz de enxergar pelo nosso baixíssimo repertório e baixíssima expectativa. E aí, nesse sentido, é curioso, porque a gente tenta escrever essa história, né, Hebe, em que um sujeito como Patrocínio, e como André Rebouças, e como Luiz Gama, e como Ferreira de Menezes, e como José Agostinho dos Reis, eles, sim, tinham amigos nesse universo da elite, de uma elite completa, digamos assim, nessa matriz, e amizades também, nisso que parece, ora, polos opostos, gente que vive no subterrâneo, é assim que a gente consegue mais ou menos explicar. Mas não, essas pessoas estavam ali no salão. Imagina isso. Hebe fez referência a José Agostinho dos Reis, é uma figura que eu falo que é um dos meus afés no século XIX, porque o século XIX está repleto de homens negros interessantíssimos, tá? Que desafiam, inclusive, homens do século XXI. Alguns dão muito trabalho, outros menos, mas todos nos divertem. E André Rebouças compartilhou, né, a docência com um sujeito chamado José Agostinho dos Reis, que, no dia 30 de julho, foi o centro do diário de André, porque às 7h, André cuidou de redigir o 15º artigo da série Abolição Imediata e Sem Indenização. Né? Isso é em 83, tá? 83. Né? Aí, quando dá 11h30, ele relata: na sessão inaugural da Sociedade Abolicionista da Escola Politécnica, assistida pelos amigos João Klepe e José do Patrocínio, produziu extraordinária emoção o engenheiro José Agostinho dos Reis, substituto de Economia Política, terminando um eloquente discurso pela declaração Nasci escravo. Bom, tem a opacidade do documento, mas não é difícil entender por que causou, né, comoção, extraordinária comoção, emoção, esse engenheiro. Porque era um homem professor da Escola Politécnica, um abolicionista articulado nessa rede toda, que guardava um segredo até então, de ter nascido escravizado na província do Pará, ter se deslocado do Pará para o Rio de Janeiro, feito o curso de engenharia, estava, naquele momento, batalhando para se firmar como um professor titular da casa, e, nessa luta abolicionista, para gerar ainda mais comoção do que significaria as possibilidades de um Brasil em que as pessoas não fossem interditadas pela escravidão ou pela cor da sua pele, a gente teria, inclusive, professores. É importante lembrar, Hebe, aí eu queria até
atrapalhar um pouco aqui o ritual, mas isso estava no script, tá? Eu estava programado que eu faria perguntas também. Na sociedade de imigração, existia um debate, não por parte do André, de não mera substituição da população africana pela população europeia, né, por trabalhadores europeus, porque havia uma ideia de lidar com as máculas da escravidão, da escravidão como estrutura de relações de trabalho, que faz com que a gente não pense nesse projeto de imigração proposto por André apenas como... Na verdade, a gente não possa pensar esse projeto como um projeto eugenista, como foi praticado por outros. Eu até queria colocar, porque isso tem a ver com essa turminha da Politécnica. Tá ótimo. Não, eu tenho um monte de comentário. Posso fazer começando da sua pergunta, juntando tudo que a Ana Flávia falou e acabou me perguntando. Deixa eu ver se consigo colocar de uma forma concisa. Primeiro, eu acho que eu vou começar por essa. Eu acho que uma das formas mais profundas, né, que o racismo estruturado no Brasil, sobretudo a partir do século XIX, opera exatamente essa impossibilidade da gente imaginar a pessoa negra em liberdade só existe como exceção. Então, no século XIX, isso não era fato, e não era fato porque exatamente porque o Brasil era uma sociedade colonial escravista, né, que vinha de uma sociedade colonial escravista, onde, ao mesmo tempo que sempre existiu alforria, sempre estava chegando novos africanos escravizados, então você tinha, ao mesmo tempo, um reinventar do estigma em relação à cor, mas a construção de uma população de cor livre que existia de fato. Então, nesse mundo... E tem um outro lado, né? As faculdades no Brasil começam no século XIX. Então, só tinha duas maneiras de ser intelectual no Brasil logo depois da independência. Você era filho de alguém, né, de um fidalgo, né, tinha ido para Coimbra estudar, ou tinha sido mandado para um seminário, por isso tem tanto padre revolucionário, né, o Frei Caneca, Padre Roma, ou você era um autodidata, uma pessoa muito excepcional. E numa sociedade onde você tinha um monte de pessoas livres de cor, vamos chamar assim, né, como eles chamavam na época, muitos desses excepcionais eram não brancos, Machado de Assis, Conselheiro Rebouças, Paula Brito, a gente faz uma lista infinita, né? Luiz Gama, José Agostinho dos Reis. Então, você tem, desde essa intelectualidade autodidata, que atualmente está mais estudado, mas tem a Paranaguá, tem a família Rebouças, que tem um lado que vem do comércio na Bahia, que também, né, pessoas ligadas ao comércio, pessoas negras que já tinham enriquecido antes. Então, tem um famoso livro, né, O Mundo de Dutra, tem uma invisibilidade, né, de um setor médio, vamos chamar negro agora nos termos do movimento negro, que só é lembrado quando você quer falar, não, então é democracia racial. Eu falei, não é. O próprio silêncio mostra, eles precisam embranquecer na memória para continuarem existindo. Você tem nomes famosíssimos, nome de rua tem um monte. Né, como é que a família tem estudado? Teodoro Sampaio, nome de... Os engenheiros são um monte. Né? Teodoro Sampaio comprou a liberdade do próprio irmão. Né? Mas o Carlos do Rebouças, ele não é o José Agostinho dos Reis, ele não é o Teodoro Sampaio, ele não é o Luiz Gama. Né? Ele é a segunda geração de uma família que tem um braço numa burguesia comercial baiana e num autodidata. Mas, mesmo esse autodidata, né, ele é filho de um alfaiate português com uma mulher parda, porque ele nasce pardo, mas eles já tinham, né, um certo acesso à educação, que ele tem um irmão, ele ajuda os irmãos a estudarem, mas um vai virar maestro, o outro vai ser médico na Faculdade de Medicina da Bahia, e ele é um jurista autodidata, vai ser reconhecido como advogado, porque ele começa a atuar antes, ele não é um rábula, ele é reconhecido advogado pelas faculdades de direitos do Império, é conselheiro do imperador, foi deputado-geral várias vezes, nas primeiras legislaturas, de forma que o Rebouças já nasce
né, na superelite. Então, isso explica um pouco a relação dele com a família imperial. E que não é tão... Aí, enquanto abolicionista, eu queria dar uns detalhes, porque não é tanto assim. As pessoas... Aí, novamente, é a colonização do nosso imaginário. Ora, ele só pode existir porque ele era amigo do imperador. É a única coisa que explica isso. Então, você fecha... Havia uma relação com a família imperial? Havia. Mas era uma relação muito protocolar. Ele, se você for acompanhar, ele conhecia a família imperial desde muito pequeno, o imperador ia lá, assistia a prova dele na escola dele, do irmão, mas eles têm uma relação de amizade com o Conde d'Eu, depois que volta da Guerra do Paraguai. Eles têm assento, os dois, na Sociedade de Indústria Nacional, e aí ele frequenta, nessa época, o Palácio Isabel algumas vezes. Então, isso é muito lembrado. É aí que tem a tal famosa história se ele dançou ou não dançou com a princesa. Isso já é um caso foi um racismo na época, realmente, né, saiu no jornal. E ele falou assim, olha, não foi a primeira nem vai ser a última, eu já dancei com a princesa um monte de vezes. O racismo nos jornais é muito impressionante, na medida que, nesse momento, ele se torna uma pessoa muito importante em toda a política brasileira de modernização dos portos. A gente depois pode falar. E aí tem muitos inimigos, e os inimigos vão usar muito da chave do racismo para tentar diminuí-lo. Ele vai passar muito por isso. Mas, então, ele tem essa relação de amizade, e, exatamente nesse contexto, ele acaba tendo uma derrota, né? Ele sofre uma falência, ele perde... essa é uma história, senão a gente faz uma outra, depois a gente pode voltar ao assunto, né? Mas, nessa discussão dos portos, quando ele constrói a doca da alfândega, ele é o responsável pela lei de concessão dos portos, que até hoje, que marca o marco regulatório dos portos brasileiros, até hoje é uma construção do Rebouças. Aí ele vai construir, né, ele vai ser acionista e construtor das docas Pedro II, e, nessa briga das docas da alfândega com as docas Pedro II, ele acaba perdendo. E fica muito magoado com a família imperial, se afasta da família imperial. Foi uma derrota política, porque, afinal, é uma concessão do Estado, em alguma medida. Ele se afasta da família imperial. Eu acho que escrevi isso, que os 5 anos de diário que não existem, é porque ele, lá fazendo a memória, lá depois, eu acho que ele falou muito mal da família imperial e ficou, não, isso eu não quero que as pessoas leiam no futuro, porque ele pensava, ele sabia que ele ia entrar para a história, ele escreveu para alguém no futuro ler. Né? Mas o fato é que ele, quando retoma em 83, ele começa o movimento abolicionista na Gazeta da Tarde com 3 republicanos, Luiz Gama, Ferreira de Menezes e José do Patrocínio. Né? Nabuco estava lá na Europa, ele trocando uma carta e tudo mais, mas ele está atuando basicamente com amigos republicanos nesse momento. E negros, né? Nesse caso, republicanos e negros. Depois, em 83, quando ele recria a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, aí a Ângela Alonso chega a dizer que André Rebouças e Nabuco chegaram a namorar a República, porque, sobretudo, com a derrota, né, 83 e 84, que são os anos desse novo volume, é o ano onde ele mais publicou. Ele publicou Agricultura Nacional, os 30 artigos da abolição imediata sem indenização, os 50 sobre a questão da propriedade da terra, que aí eu vou acabar te respondendo. E tinha muita expectativa de que pudesse ou uma abolição definitiva da escravidão em 84, que não ocorreu, foi a primeira derrota do movimento, mas aí eles passaram a apostar numa lei do sexagenário, porque qual era a grande questão? Em 1831, o Brasil aboliu o tráfico oficialmente, nunca revogou essa lei, fechou o Cais do Valongo, lá no Rio de Janeiro. A lei pegou. Durante os 5 primeiros anos, quem entrava era recuperado pelo Estado, e, de repente, houve uma pressão dos proprietários. A lei, que ficou conhecida como a lei para inglês ver, ela começou a ser desafiada, mas desafiada a partir de um contrabando. Você cria
portos clandestinos, que a historiografia nunca estudou, todo mundo falava que era para inglês ver, mas o estudo dos portos clandestinos tem 20 anos, porque não entrava mais pelo Valongo, por onde que entrou 1 milhão de pessoas. Pelo menos 750 mil é o número no Slave Trade Database hoje. Né? E uma coisa que é ilegal, que é clandestino, se a gente tem 750 mil que a historiografia conseguiu detalhar, é porque é muito mais. Né? Então, há um enorme silêncio sobre isso, mas um silêncio que os abolicionistas começam a quebrar desde muito cedo. Primeiro, nos tribunais. Se você provou que alguém entrou depois de 31, essa pessoa é livre. E aí tem uma série de mecanismos que, hoje em dia, estão muito bem estudados, de lavar, né, de tornar quem, na verdade, era livre, escravizado. Você vai criando. E, quando você entende isso, você percebe que toda a discussão política dos últimos anos da abolição é sobre isso. É sobre como enganar a primeira lei do ventre livre. Você não pode dizer, se você diz que uma pessoa é africana e ela tem uma determinada idade, obviamente ela entrou depois de 31. Tem um limite óbvio aí então essa pessoa não é escravizada, ela não tem que estar no fundo de emancipação, ela tem que ser livre imediatamente. Então, essa era uma discussão muito quente na época, que a gente perdeu completamente a memória. Né? Então, a segunda discussão era uma lei dos sexagenários, que, pelo menos, a ideia era todo mundo tem mais de 60 anos, na verdade, é africano, escravizado ilegalmente, vai ficar livre sem indenização para os senhores, porque o que se discutia na época era indenizar os senhores, e com algum tipo de indenização para eles, que seria pequenos lotes de terra. Não passou, foi a segunda grande derrota, né? Imensa, porque aí passa uma lei que indeniza os senhores, faz as pessoas que têm mais de 60 anos trabalharem mais 5 anos, tira a nacionalidade do registro de indenização, de forma que a ilegalidade fica impossível de ser rastreada, e dá ao governo para um anti-escravista, para um emperrado, um anti-abolicionista, né? Um anti-escravista, não, um escravista, né? Um anti-abolicionista radical. E transforma, dar fuga a escravos em crime quase hediondo. Né? Então, é uma derrota imensa, né? Uma derrota que leva André Rebouças e boa parte do movimento abolicionista a estimular as fugas de escravizados, né? A ir atuar mais diretamente junto às senzalas. E aí, quando é que se dá a retomada dele com a família imperial? Então, posto que ele era amigo, sobretudo do Conde de, e tinha uma relação amistosa com a princesa, né? Ele é uma das poucas mulheres que ele cita no diário, e ela tem opiniões, ele conversa com ela, discute com ela, ele acha isso bastante interessante. Ele, nesse momento, ele se reaproxima da família, do Conde de e da princesa, sobretudo o imperador está doente na Europa, e ele leva, eu acho que sim, em fevereiro, a princesa Isabel recebe em palácio 14 retirados. Sabe o que são 14 retirados? Que o que faz a abolição acontecer em maio é que as fugas em massa se generalizam a partir de outubro de 87. É um movimento de desobediência civil. E, sobretudo, a lavoura paulista, que não estava endividada, que não era tão dependente da indenização, eles começam a preferir libertar e contratar do que não fazer a colheita. Né? Mas você tinha outros setores da classe senhorial que preferiam perder a colheita, mas não perder a indenização. E é nesse contexto que a princesa recebe 14 retirados em palácio, trazidos pelo André Rebouças, e demite o gabinete de Cotegipe e substitui por um gabinete conservador dos paulistas que tinham virado, né, que tinham acabado de virar de lado. E é nesse momento, né, que ela, até José do Patrocínio, que era um republicano, né, vai se aproximar da princesa. Então, eu acho que esse é um primeiro momento, como eles se aproximam no abolicionismo, num contexto onde a princesa teve um papel tardio. Ela, até março, não sabia se ia ser sem indenização ou não, né, até abril, né, ela derruba. A discussão não é dela, a discussão é do parlamento. A grande vitória, como disse Capistrano de Abreu na época,
é dos escravizados, foram, né, o grande protagonista desse momento final da abolição são as fugas em massa, mas derrubar o Cotegipe era fundamental. Né? Com o gabinete Cotegipe, o mesmo parlamento superescravista aprovou a Lei Áurea com 5 votos contrários, entre eles o do Cotegipe, né? O próprio. Então, a gente perdeu toda essa memória, perdeu numa briga de memória, onde você fica, ou a princesa acordou de bom humor e aboliu a escravidão, ou não, o movimento abolicionista que tem a cara do Joaquim Nabuco, é um homem branco, amigo do imperador. Né? E não é nenhuma coisa nem outra, isso explica um pouco essa aproximação. Agora, eu acho que a aproximação maior do Rebouças, que aí, é verdade, será um dos próximos livros, o imperador volta em agosto, né? Ele ressuscita quase. Na cabeça do Rebouças, ele ressuscitou de felicidade, porque o Brasil não era mais um país escravista. Ele retorna, vai morar em Petrópolis, onde o Rebouças também morava, e onde eles passam a se encontrar com uma certa regularidade. E aí ele faz uma relação pessoal mais próxima com o imperador, e, de certa forma, ele atribui à República a uma ação, o que é parcialmente verdade, a uma ação dos interesses escravistas contrariados com a abolição. Aí eu volto à questão da propriedade da terra, que ele achava que a abolição tinha que ser completada com uma reforma agrária, né, com o que ele chamava de democracia rural, com doação de terras de pequenos lotes aos libertos. Ele queria trazer imigrantes, com pequenos lotes, junto com os libertos, que também deviam receber pequenos lotes. Então, ele sonhava numa democracia rural de pequenas propriedades, com camponeses negros, né, formados pelos antigos libertos, e imigrantes camponeses que viriam estimulados a trazer a sua tecnologia de pequena propriedade, ensinar para o liberto, tudo isso estava lá no plano dele. Ele acreditou muito que, depois do 13 de maio, ia acontecer isso, pelo menos essa política. Ele tinha políticas com, bom, aí vocês leiam, políticas com o Banco do Brasil para pegar as terras, as fazendas hipotecadas e parcelar em pequenas propriedades, conceder para os libertos. Ele tinha 1000 planos, que não acontece. E, quando há a queda da monarquia, ele atribui muito essa ação aos republicanos dos 14 de maio, né, que é todo mundo que era monarquista, mas que, no 14 de maio, entram nos partidos republicanos, o que é parcialmente verdade. Claro que não é uma explicação única para o golpe republicano. Além da ação dos militares, tem todos os republicanos históricos que ficaram divididos. O próprio Patrocínio, ele é o grande proclamador civil da República, né, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Então, a história é mais complexa, mas, para o Rebouças, não tem complexidade nenhuma. O golpe militar foi um golpe dos republicanos dos 14 de maio, para continuar com a mesma lógica do latifúndio. Ele considerava a imigração em grandes propriedades um sucedâneo da escravidão, falava em escravos brancos, do Antônio Prado, e ele tinha uma culpa imensa, de que, de certa maneira, o movimento abolicionista acelerou, e um pouco a monarquia tinha caído um pouco por conta deles. Ele vai para o exílio com o imperador e começa a criar Bom, aí é toda uma parte. As pessoas são muitas, né? O Rebouças do exílio, ele vai criando uma idolatria ao imperador, né? Esse é um trabalho de memória. Ele é um trabalho de memória que ele vai fazendo sobre o Brasil e sobre as possibilidades políticas do Brasil, que ele sempre volta à figura do imperador. O imperador o visitou em Cannes. Ele não fica com o imperador o tempo todo. O imperador está em Paris, ele morava em Cannes, o imperador foi até Cannes visitá-lo. Então, aí ele cria uma amizade com o imperador, mas é um imperador sem poder, é um imperador que caiu. Então, ele não faz campanha para o terceiro reinado, ele não é um monarquista, como alguns monarquistas acham que ele é. Bom, falei muito. E falei da terra, né? Que pequena propriedade para liberto é fundamental para ele. Hebe, eu queria perguntar sobre a faceta, são as várias vidas que a gente comentou já, a faceta engenheiro dedicado de André Rebouças, que, em vários momentos,
aparece com muita intensidade nos diários. Como é que foi encontrar essa parte nesse trabalho de pesquisa? Essa foi uma das partes que, não tanto o engenheiro, que ele é um grande engenheiro, isso é muito conhecido, sobretudo para quem é da área de engenharia. Os Rebouças são fundamentais, eles são fundadores do Clube de Engenharia, né? Então, eles são nome de muitos lugares no sul do Brasil, no Paraná, em Santa Catarina, em São Paulo, no Rio de Janeiro, por conta das obras, né, da marca que eles deixaram. Não só o André, o irmão Antônio, que morreu muito cedo, e o irmão José, que é o mais jovem, também é engenheiro, e trabalhou aqui em São Paulo, já na prefeitura do Antônio Prado. Ele morreu um pouquinho afastado desse irmão, que ele adorava, é bem mais jovem, porque ele realmente tinha ele morreu com uma diferença muito grande. São dois projetos de modernidade muito diferentes, o dele e o do Antônio Prado. E o José vai ser um executivo importante na administração daqui. O Antônio Prado foi prefeito de São Paulo. E ele cuida de toda essa parte de transporte público, ferrovia. Então, ele é um grande engenheiro importante aqui em São Paulo. Eu desconfio que a Avenida Rebouças passa por ele. Ele é de 1916, essa avenida. Então, ele é frequentemente esquecido, mas ele é muito importante, sobretudo aqui na cidade de São Paulo. Então, que o André é um engenheiro importante, todo mundo sabe. Lá no Rio, os dois túneis, um chama Antônio, o outro chama José, é sempre os dois irmãos. José não, o outro chama André, é sempre os dois irmãos que são lembrados. Mas o que mais me surpreendeu, além dessa faceta engenheiro, é a faceta, eu vou chamar de capitalista. Ele é um empresário muito importante, né? E sobretudo, eu acho que é um homem que pensa uma modernidade capitalista que pudesse ser, que deveria ser, não escravista, não compactuar com a lógica escravista, e deveria ser inclusiva. E, ao pensar isso, ele acaba trazendo uma questão que era importante ali no século XIX, tanto que um dos autores que ele lê no final do século XIX é o Henry George, é um economista estadunidense. O livro dele vendeu mais de 100 mil cópias na Inglaterra no final do século XIX. Hoje em dia, às vezes, os historiadores o consideram um pensador socialista. Não, ele é alguém do movimento progressista do final do século XIX nos Estados Unidos, que pensa o antimonopólio, né, que se opõe à tendência monopolista, né, do capitalismo no final do século XIX, e pensa em mecanismos, sobretudo, de garantir a pequena propriedade, tanto da terra quanto das empresas, né? Esse é o mote, né, do pensamento do Henry George. Isso está um pouco a linha, né? Primeiro, pensar que existia esse conflito dentro do século XIX. As pessoas já estavam discutindo esse tipo de coisa. E ele, André Rebouças, se colocava com muita ênfase e, num primeiro momento, com muito entusiasmo neste sentido. É o que eu falei aqui. E, para mim, isso foi surpreendente, o quanto de rede internacional ele tinha nesse mundo, né? Ele criou, como eu falei aqui, ele é o responsável pela primeira lei de portos brasileiras, que é a lei que, até hoje, né, rege a concessão de portos no Brasil inteiro, né? Antes, os portos eram estatais, né? Essa parceria público-privada que gere os portos brasileiros é uma invenção do André Rebouças, né? Então, ele cria essa possibilidade de parceria público-privada. Ele pensou isso também para pensar o sistema de abastecimento de água, e esse é o contexto da primeira ação dele. Ele sempre teve relações na Sociedade de Indústria Nacional com os investidores, tanto dos Estados Unidos, que vendiam máquinas para as lavouras brasileiras, quanto da Inglaterra, os capitalistas ingleses que atuavam no Brasil. Ele falava inglês, francês, italiano. Então, mas, no Rio de Janeiro, então, ele era o cara que falava com os capitalistas ingleses e estadunidenses. Quando ele foi para os Estados Unidos, a tal viagem que todo mundo cita, que foi a primeira vez que ele sentiu discriminação, a primeira vez que ele foi segregado oficialmente,
que ele sentiu discriminação é outra coisa. Mas ele foi aos Estados Unidos recebido pelo Littlewood, que era um industrial que vivia no Rio de Janeiro, que eu já o conhecia e que o ciceroneou em toda a viagem. E, quando ele retorna da Inglaterra, né, quando ele perdeu aqui a briga digamos assim, pela ação com o capital nacional, né, ele volta como representante, né, de importantes grupos empresariais ingleses, né, para construir uma estrada de ferro em Minas e concluir outra na Paraíba, onde ele era foi a única que ele terminou e da qual ele era um acionista importante, né? Ele vai permanecer como acionista até morrer, né, em 1898. Então, me surpreendeu, né, essa dimensão empresarial, né, internacional, ao mesmo tempo na vanguarda da tecnologia, tanto da política de portos no mundo todo, né, da política econômica de portos no mundo inteiro. Esse era o grande tema dele. As ferrovias eram mais dos irmãos, que não deu certo, né? Ele foi derrotado 2 vezes. Quando ele volta da Inglaterra, ele tinha uma proposta de fazer uma empresa para pegar quase modernizar todos os portos do Brasil. Aí ele teve uma derrota grande, mas ele foi importante também no planejamento de uma série de estradas de ferro. E aí, quando a gente pensa em planejamento e projeção, desde de entrar para o interior, né, e mapear tudo, e trazendo 10 engenheiros ingleses juntos para ver se a estrada vai passar por aqui ou por ali, discussão política com os fazendeiros, porque vocês sabem, se vai passar uma estrada, vai ter... Se passar por aqui, valorizou aqui, se passar por ali. Então, todo esse trâmite, né, esse mundo de discussão, e discussões lá internacionais, né, além do nível político, não, nós estamos no Império do Brasil, uma sociedade totalmente clientelar. Eu acho que essa dimensão me surpreendeu muito. Eu nunca tinha conseguido compreender plenamente o quão ele circular nos meios capitalistas internacionais e ele próprio ser um pioneiro nesse mundo, né, e se pensar como um pioneiro nesse mundo, era fundamental para entender a ação dele, né, e entender a autovisão que ele tinha de si mesmo. A gente vai abrir para as perguntas daqui a pouquinho. Eu queria saber antes se a Ana Flávia tem mais alguma questão específica que queria abrir para o público, para ele. Na verdade, eu acho que seria uma oportunidade até de fazer uma reflexão sobre esse campo de pesquisa, no qual até mesmo a possibilidade de o interesse pela publicação desse conjunto de volumes, a gente consegue entender como que esse interesse pela publicação desses volumes e quais volumes são esses, né? Articular o que historiadores fazem e como que o mercado editorial reage ao nosso trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu só posso agradecer que a Editora Chão, e aí eu acho que a Editora Chão merece um estudo. Como a gente... porque, primeiro, ela faz uma coisa que todo historiador adora, publica documentos que a gente chamaria de documentos primários, que o historiador adora ler, né? A gente vira historiador, eu acho, a aula de metodologia da história, o que faz o historiador, a gente pode mudar, sofisticar as metodologias, mas é a relação com o arquivo, com o documento, né? Isso, e todo historiador gosta de fazer isso. E a Chão é uma editora... Os bons, todo bom historiador gosta de fazer isso, concordo. E a Editora Chão, né, abriu uma série de publicar... eu acho que isso que é interessante, que parte do princípio que é bom mesmo, que pode virar quase... que pode ser lido num registro de prazer literário. Né? Pelo menos no caso do André Rebouças, eu fui convencida disso. E aí muda, né? Vai com a sequência dos livros.
Eu não estou mais lendo apenas porque eu tenho uma pergunta, quero escrever alguma coisa como historiadora. Eu realmente assumi esse desafio, né? E aí, se vai ter leitores e tudo mais, eu tenho que acreditar. Eu estou aí estimulada pela editora, mas o desafio de dar a ler o André. E aí, o problema maior de dar a ler é porque você se afoga nele. O cara que escreveu a vida inteira, eu já li várias vezes, eu estava tentando escrever uma biografia clássica, que talvez eu ainda escreva, aí você se afoga, né? Essa parte empresarial eu nunca tinha entendido, porque é muita coisa, e você realmente, quando vê, já mudou, já, né? Aquele cara que ele amava, ele virou inimigo, e aí você, como é que a gente entende essa mudança? E eu percebi que o jeito é a gente viver 2 anos de cada vez, no máximo. E aí você faz um mergulho, e aí vira um personagem interessantíssimo. Por mais que o texto seja muito seco, a minha imaginação preenche, né? Então, eu leio com muito prazer. Essa sequência não é uma sequência em ordem cronológica, começo por algumas questões. Comecei com as cartas da África, porque eu acho que trazia o existir dele enquanto um homem negro numa sociedade escravista e racista. Explicitamente, ele está teorizando sobre esse tema, e eu queria começar por aí. Depois, eu me surpreendi muito com a envergadura empresarial dele entre 83 e 85, e já tinha claro para mim que era fundamental recuperar a radicalidade abolicionista, denunciando a ilegalidade do tráfico, que é algo que a historiografia está fazendo agora no século XXI. Mas por que o século XX calou sobre isso? Novamente, aquilo é um imaginário racista que tornou invisível todo o discurso, porque não foi falta de denúncia. Tudo que a historiografia está falando agora, os abolicionistas falaram. Então, vai para esse momento, 83, 85, que é o Engenheiro Abolicionista, são 2 volumes, saiu o primeiro. Esse primeiro... Não, o primeiro está aqui. Cadê? Saiu o primeiro, que tem essa pegada mais empresarial e esse momento muito esperançoso do que se pode fazer em termos de abolicionismo, e vai ter o segundo, né, onde aí a questão abolicionista fica mais forte ainda, né? E, ao mesmo tempo, a força da sociedade escravista, que faz a primeira derrota ali em 85. Então, tem esse volume, e, na sequência, eu penso mais 3 livros, não sabemos ainda em que ordem, tem que dar uma resposta, chão, sobre isso, né? Mas porque há um período de 86 a 88, então, um período onde a abolição acaba acontecendo, né? Mas é um momento de recolhimento, o movimento abolicionista está agindo na clandestinidade, o André escreve pouco explicitamente sobre isso, né? E tem os 6 meses gloriosos que antecedem a abolição, né? Então, tem esse momento que eu chamo de abolição inacabada. Eu acho que, para dar leitura, ele tem que dialogar um pouco com a correspondência do André, tenho que pensar bem isso. Aí tem o que eu chamo do Amigo do Imperador, que é um outro mergulho, que aí é todo esse contexto que eu tenho aqui um spoilerzinho, né, que é essa ideia, esse encontro dele, reencontro com o imperador, quando ele volta do Rio, desencantado, percebe que não vai ter reforma agrária, e o imperador volta do exílio e se encontra em Petrópolis, né, e até a morte do imperador na Europa. E tem os 5 anos finais da vida dele, que é onde ele, em Funchal, faz essa tarefa do homem-memória. Ele se mantém muito preocupado com o Brasil, dialogando com tudo que acontece no Brasil, vai citar Canudos, todas as guerras civis que vão acontecer nesse momento, mas também está exatamente organizando os papéis que a gente, de certa maneira, herdou. Então, são essa é a ideia, né? Mas não sei quantos volumes isso dá, a Marta fica apavorada, mas são 3 livros, né? São 3 mergulhos. O mergulho na conjuntura abolicionista, o mergulho na conjuntura da amizade com o imperador, com o golpe republicano e o exílio, e a conjuntura
dos anos finais na Ilha de Funchal. Tá? Temos aqui perguntas da plateia. Para a Hebe, começando. Se a vitória da abolição foi uma vitória dos escravizados, como a memória do protagonismo negro do abolicionismo foi sequestrado pelos republicanos do 14 de maio no século XX? A pergunta é do Rafael Galante. Oi, Rafael, tudo bom? Foi um sequestro e tanto, né? E um sequestro tão poderoso, né? Cadê o Rafael? Estou ali. Um sequestro tão poderoso que a gente mesmo, como historiador, né? Para mim, a memória, primeiro discussão sobre a memória da escravidão, que eu trabalho, é um texto clássico da Emília Viotti da Costa, que você tem os abolicionistas, mas pensados, sobretudo, como abolicionistas brancos, e a princesa, e a monarquia. É uma obra dos abolicionistas ou da princesa. Os escravizados já estão fora. Quando eu fiz meu trabalho de doutorado, um trabalho dos anos 90, eu me surpreendi quando eu li os jornais e vi. Se você lê o jornal, você não tem dúvida. E aí descobri que outros autores, eu não fui a primeira que li os jornais e que percebeu isso. Escrevi no Das Cores do Silêncio nessa perspectiva, recuperei e dei visibilidade aos outros autores que tinham feito isso, mas a minha surpresa foi descobrir que o primeiro autor que escreveu isso e disse isso foi Capistrano de Abreu, em 1890, alguma coisa. A abolição se decidiu quanto os escravizados... Eu acho que ele usou, inclusive, escravizados, porque o movimento abolicionista usava escravizados. Por quê? Porque eles estavam ilegalmente escravizados, para marcar, não que eles fossem... haveria um escravo legal, né, que daria direitos, algum direito ao proprietário, uma propriedade histórica, né, um direito de propriedade historicamente construído, que não era racial, mas que daria direitos de propriedade. Mas, do ponto de vista do movimento abolicionista, era todo mundo contrabando. Então, quem tinha que ser indenizado era quem estava ilegalmente escravizado. Não estamos discutindo se a escravidão em si, no século XIX, não estava se discutindo se a escravidão em si é um absurdo. Ela é um absurdo, mas, historicamente, não era. Então, as pessoas entendiam isso, mas o discurso era o discurso da ilegalidade, da escravidão no Brasil ao século XIX, da ação como contrabandista dos últimos fazendeiros. O movimento abolicionista dizia isso claramente. E o Capistrano, é um artigo de jornal, né, que está publicado, tudo do Capistrano está publicado. Ele diz que, né, 13 de maio estava definido quando os escravos todos fugiram e não havia mais o que fazer. Como o tamanho, a força dessa ação da memória, e é uma tão grande que a Framira tem falado sobre isso, outros autores também, porque tem os republicanos do 14 de maio, mas também tem o que se faz com o imaginário das pessoas não brancas, né, no 14 de maio. Todo mundo vira 13 de maio. Você tem só 5% da população negra brasileira, né, preta e parda, que vivia em situação de escravidão, né, e que ficou formalmente livre com 13 de maio. 750 mil pessoas levando o ventre livre. O Brasil tinha 10 milhões de habitantes. 60% era preto ou parda, livre. Todo mundo vira, no imaginário, né? É um imaginário onde toda pessoa não branca é potencialmente... ponto que, no final do século XX, perguntava assim, imagina o 12 de maio. Então, você tem uma racialização absoluta da nossa forma de imaginar. Só uma coisinha aqui. Sidney apontou para isso antes do 13 de maio. Quando a gente vai analisar as experiências de reescravização de libertos ou escravidão ilegal de gente nascida livre, gente negra nascida livre, essa fixação
toda pessoa negra é escrava até que se prove livre, já era uma matriz que estava organizando o lugar das pessoas negras já nesse imediato independência. A gente vai tendo uma atualização dessa matriz. E aí eu acho que é problemático a gente culpar os 14 de maio. Isso aqui é constitutivo do Brasil. Não, mas é que tudo que é estrutural, eu tenho um problema com tudo que é estrutural. E pior que eu concordo com você, mas é processual também. Tá? A questão básica, de fato, o que acaba acontecendo com a independência, na medida que você tem, mas há uma vitória. É porque não pode perder a memória das vitórias, entendeu? Há uma vitória. A grande questão da independência do Brasil, isso é uma questão popular na independência do Brasil. Eu citei a Emília Viotti da Costa hoje, quando a gente conversava, porque ela falava assim, ela cita, né, o nacionalismo popular era um nacionalismo pouco complexo. A única coisa importante para eles era a igualdade entre todas as cores. Eu sempre li essa frase, a pessoa falou assim, eu comentado, está lá, está registrado. Essa era a grande questão política. E, de fato, depois com a Constituição de 24, não se fala, ela é super complexa e tem 1000 armadilhas, mas, de fato, as pessoas ou são escravas, e quem é escravo é quem juridicamente é filho de uma pessoa escrava, que é uma propriedade jurídica que vem da lógica do antigo regime, que, para acabar, tem que se indenizar o proprietário, porque é o direito de propriedade. Né? Então, a escravidão mantém no direito de propriedade, ou você é cidadão. Se você nasceu livre, você é cidadão brasileiro. Pode até não ter todos os direitos políticos se for um liberto, mas, se você for um filho de liberto, já vai ter todos os direitos políticos. Então, tem um potencial de desracialização aí muito grande, que foi muito disputado por essa elite de homens livres de cor. Era fundamental para eles. Os jornais todos que você estudou, etc. Na prática, o que acontece? Né? A grande vitória, eu cheguei... Daí, o meu livro é um livro que pode ter 2 leituras. Eu escrevi, em 93, o meu livro de doutorado, que chama Das Cores do Silêncio. De certa maneira, as pessoas dizem, ou se é escravo, é cidadão. O Sidney também cita uma grande revolta contra o censo, se o censo devia ter ou não a cor das pessoas, e também contra o registro civil, que seria passar para o Estado e não para a Igreja, dizer quem nasceu livre e quem nasceu escravo. O pessoal não confiava mais no padre do que no juiz de paz, né? E, basicamente, dizia, ou se é livre ou se é escravo, não se deve falar de cor. Mas isso queria dizer o quê? Que, se falou de cor, marcou um lugar de escravizado. Então, de fato, como você não tinha nenhum documento, não tinha retrato, não tinha... Se você é uma pessoa negra, sem amigos, sem vínculos, você pode ser sequestrado na esquina e vendido como escravo. O conselheiro Repousos, herói da independência, quando veio da Bahia para o Rio de Janeiro ser condecorado por Pedro I, do lado, um Dantas qualquer, um deputado importante lá da Bahia, então, um amigo branco, ele era parado toda hora e ele tinha que dizer que ele era ele, tinha que ficar, né, dar aula de Revolução Francesa, dar aula de leis, o amigo tinha que dizer que ele era importante, porque, senão, ele podia ser preso como liberto. Então, essa é uma matriz estrutural e antiquíssima, né? Mas, ainda assim, havia toda uma elite com uma visibilidade, né? Seja o Rebouças, o Machado. O 14 de maio, as pessoas sabiam, no século XIX, né, que existia o tamanho, né, da escravidão, o tamanho dos últimos escravizados. E a nossa memória é como se todos... Né, o que eu digo é que, a partir do 14 de maio, é uma colonização da memória. No século XIX, a partir de 1871, por exemplo, estou querendo recuperar o processo, com a lei do ventre livre, que todo mundo diz que não serviu para nada, realmente, para quem estava escravizado, teve um impacto pequeno. Mas
se você trabalha com famílias de descendentes da última geração de africanos escravizados, eles sabem direitinho quem nasceu ventre livre e quem não nasceu. É uma das coisas que mais me impressionou na minha pesquisa de história oral. E, a partir do ventre livre, o ônus da prova mudou. É o senhor que tem que provar que esse fulano é escravizado e não ele que tem que provar que é livre. E isso tem um impacto. Então, nesse sentido, realmente um padrão estrutural que a gente vive até hoje, né, a forma como o racismo opera, mas me impressiona essa colonização da memória, essa perda da memória, né, da experiência de liberdade. Apesar de se falar das alforrias e tudo mais, um alforriado continua sendo, né, tem uma memória do alforriado quase como se ele continuasse a ser escravo, né? E, sobretudo, se perde a memória dessa elite intelectual negra, que, no século XIX, é fundamental, porque a nossa elite intelectual é muito pequena, né? Eu volto a esse matriz. Ou foi para Coimbra, ou foi para o seminário, ou é uma pessoa muito superdotada. E não é porque os pardos sejam mais superdotados que os brancos, é porque tem mais pardo do que branco no Brasil. Então, os talentos autodidatas são majoritariamente pardos. Outra pergunta aqui: qual é o lugar da África na percepção de Rebouças sobre a identidade brasileira e sobre a identidade dele próprio? André Rebouças e a África. Eu acho que ele morreu pensando muito, né, nessa matriz africana. Ele achava que o Brasil tinha uma dívida com a África, né? Eu acho que essa é uma concepção interessante, né? Ele tem a família dele tem uma relação, né? Ele olha o continente africano como um continente plural, né? Ele tem um artigo, o Entorno da África, que ele escreve em 1891, né, que ele vai mostrando como o racismo inventa a questão da cor para justificar a escravidão e não o contrário, né? Ele gostaria de... Ele é um cara que acredita no progresso, né? Então, ele vai numa missão civilizadora da África, né? Mas ele percebe uma alma africana que estaria nele, que estariam em todos os africanos da diáspora, né? E isso é muito do século XIX, né? Ele pensa essa alma africana, então, ele olha pensando essa alma africana e, ao mesmo tempo, que ele pensa em modernizar essa sociedade africana, mas modernizá-la percebendo o africano como alguém com plena capacidade de se tornar o que é o sonho dele, um pequeno proprietário de terras num mundo gerido pela lógica do capital. Isso, ele não foi... Esse é o imaginário de progresso que ele tenta levar à África. E ele olha em busca dessa alma africana, né? Ele se diz meio brasileiro, meio africano. O que é esse brasileiro que não é africano? É interessante. Mas ele tem uma relação, eu não diria que é ambígua, ele tem uma reflexão de curiosidade, ele precisa resolver o que a África significa para ele mesmo. Mas o que eu acho mais forte é a ideia de reparação, que o Brasil deve, né? O Brasil e as potências escravistas do mundo ocidental, né, teriam uma dívida com o continente africano. A propósito disso, Hebe e Ana Flávia, a Suzana aqui faz uma pergunta de milhões. É possível solicitar hoje uma indenização aos negros brasileiros? Bom, eu acho que sim. A resposta é simples. Assim, aos negros, aí vai ter a velha pergunta: quem são os negros? Como? Eu acho que há várias maneiras, né? Mas eu acho que a discussão de encarar políticas de reparação tem uma dimensão econômica, precisa ter uma dimensão econômica, né? A gente, por exemplo, tem dado uma assessoria importante na discussão aberta em relação ao Banco do Brasil. A todas as fortunas brasileiras, o Banco do Brasil é só um caso fácil de reconstituir, porque já tem muita pesquisa feita e é um banco muito antigo. Mas todas as fortunas brasileiras são
construídas a partir todas as fortunas brasileiras antigas, né? Mas que tem um lastro, pelo menos no século XIX. A modernização brasileira é construída em torno da escravidão. Essa é a grande decepção do André, né? Ele vai percebendo que modernidade capitalista e escravidão, modernidade capitalista e exploração, modernidade capitalista e racismo não se excluem. Ele morreu ainda acreditando, tá bom, eles não se excluem, mas também uma não é necessário para outra. É possível um outro modelo de modernidade. Eu acho que ele morreu ainda disputando isso. Mas eu acho que sim. Agora, não é um problema simples, né? Eu acho que envolve, porque é um problema do presente, não é um problema do passado, então envolve mobilizar os grupos que, politicamente, hoje, né, se organizam como portadores, né, desse direito, e formas, né, tem várias formas, né, formas possíveis, né, de reparação, desde formas indiretas, como as ações afirmativas, porque o racismo é uma consequência da escravidão, né, a formas mais diretas, né, quando a gente trabalha, a maioria das comunidades quilombolas no Brasil são diretamente descendentes dessa última geração de africanos ilegalmente escravizados no Brasil. É uma relação direta, né? É direto. Não é porque a experiência negra é uma experiência muito ampla. Tem, como falei, tem a experiência negra em liberdade, proprietário de escravizados, a maioria era uma forma de você afirmar sua liberdade e não ser escravizado é você comprar um. É uma das formas mais garantidas, né? Mas há envolvimento no tráfico, no comércio na África também. Então, é complexo essa questão da reparação direta, né? Eu acho que o racismo é o fenômeno mais direto, mas há reparação direta em alguns casos. Eu acho que o caso que eu sempre mais defendo são as comunidades remanescentes de quilombo. Todas as que eu trabalhei, eu faço genealogia e chego no escravizado que veio do continente africano de forma ilegal, com facilidade. Bom, recentemente foi traduzido para o português um livro que eu acho importantíssimo que a gente leia para conseguir avançar nessa discussão. Se chama Como a Europa subdesenvolveu a África, de Walter Rodney. Nesse livro, o Walter Rodney vai quebrando muito o argumento de que a Europa teria civilizado a África, levado a luz ao continente das trevas, né? E, assim, portanto, toda a sua ação no contexto colonial e no contexto pós-colonial seria redentora. O que Walter Rodney vai demonstrar é justamente o contrário. Até mesmo a possibilidade da filantropia europeia num contexto pós-colonial, pós-escravista, ela só se dá por conta de uma riqueza que tem origem no próprio continente africano. O Brasil é um país de maioria negra. Não existe a gente não lidar com o trauma do que está associado a isso. Nós somos, né, uma nação majoritariamente negra porque a escravidão de africanos e seus descendentes resultou nisso. Isso é uma tragédia nacional? Bom, eu sou uma pessoa negra, dificilmente eu vou olhar para a minha própria existência e vou atribuir negatividade a isso, né? Até porque eu olho para trás, projeto para frente, e eu vejo o quê? Dignidade, humanidade e um nível de generosidade, né, que eu não sei se eu não verifico, né, se as coisas fossem postas com a violência em que elas se estruturaram no Brasil, pessoas como eu ainda estariam tentando pensar um Brasil para todo mundo. Lá no início do século XIX, tinha gente cantando pelo Brasil. Marinheiros portugueses e caiados, todos devem acabar, porque só no Brasil pretos e pardos hão de habitar. Bom, já teve gente falando isso, a gente segue tentando, né, construir um Brasil para todos e todos. Só que só vai ser para todos e todos se puder ser para a população negra.
Então, a gente está discutindo ações afirmativas, tem que discutir, porque é um processo de sensibilização. Mas qualquer política pública no Brasil que desconsidere a centralidade de uma maioria que não é branca nesse país vai estar simplesmente atualizando as violências, as interdições à cidadania que têm sido produzidas desde 1822 até hoje. Com atualizações, com sofisticações, obviamente que sim. Mas o fato é que a associação entre cidadania plena e pessoas negras nesse país nunca foi um projeto, uma possibilidade efetiva. Caso contrário, nós não teríamos uma experiência como de André Rebouças e tantos outros para servir de parâmetro para a gente, inclusive, dimensionar o quanto violento tem sido isso. Então, a saída é fácil? Não. Sobretudo porque a interdição, a maioria da população brasileira, considerando negros, indígenas, mulheres, LGBT, a própria população de origem asiática, não tem lugar para todos esses outros que, juntos, formam a maioria da população nesse país, né? Portanto, ou a gente lida com essa fratura, né, essa fratura fundadora, ou a gente vai fazer manutenção da violência sem querer, né? Gostaria de agradecer, então, a Hebe Matos, Ana Flávia Magalhães, pela participação brilhante na tarde deste domingo. A Hebe vai fazer a assinatura, vai fazer o autógrafo aqui na frente. Queria agradecer a participação de todos vocês. Boa tarde, curtam a Feira do Livro. Até a próxima. Um livro.